Bem-vindo, bem-vinda mais uma vez. Você está no Momento com Cristo aqui no YouTube, pelo canal Ronaldo Lemos 42. Eu espero que você fique até o final, pois eu quero fazer uma oração por você, para que Deus continue abençoando a sua vida. Essa semana nós estamos aí nas parábolas do Senhor Jesus e hoje nós temos mais uma parábola para edificar a sua vida e para que possa nos fortalecermos na caminhada com Cristo. Desejo a você uma boa noite desde já, que o Senhor esteja contigo e que você possa ser uma bênção na vida do seu irmão e da sua irmã. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias então, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, e versículo 33 até o 37. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e proceda tu de igual modo. Amém? Essa parábola é muito conhecida dos irmãos. Mesmo a você que ainda não está em comunhão com Cristo, eu imagino que em algum momento alguém já recitou esses versículos bíblicos para você, ou você viu em alguma igreja, em alguma denominação. Porém, eu peguei a parte final dessa história, que trata-se da parábola do bom samaritano. É claro que existem mais personagens aqui, o qual eu vou introduzi-los aqui na nossa conversa, no nosso entendimento. Certa vez Jesus estava em um local e o intérprete da lei perguntou para o Senhor Jesus: o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: o que está escrito? E o homem respondeu a Jesus que deveria amar a Deus sobre todas as coisas e acima de todas as coisas, e ao próximo como ele mesmo. E Jesus falou: então vai e faça isso. E ele perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Esse homem, por ser intérprete da lei, ele tinha um conhecimento muito profundo acerca da palavra, da lei. O intérprete da lei é o homem que observa aquilo que foi pedido pelo seu superior, ele analisa, vê se não tem opressão e faz com que aquela lei seja aprovada e seja seguida, para que o povo seja tratado de igual modo, para que haja justiça. Era a função desse homem na ocasião. Ele era um homem estudado e sabia, com certeza, já a resposta do Senhor Jesus, mas na verdade a intenção dele não era, a intenção dele era pegar Jesus numa saia justa, era deixar o Senhor Jesus sem palavras. E Jesus então contou-lhe essa parábola de um homem que viajava, um comerciante, e ele foi assaltado e ficou gravemente ferido. Na ocasião passou um sacerdote e depois passou um levita. O sacerdote passou de largo, bem como o levita também. Mas aparece surpreendentemente um terceiro personagem, um samaritano. Quando você vai no Evangelho de João, você vê também uma passagem onde Jesus pede água para uma mulher e ela fica admirada, pois ela é samaritana, Jesus, judeu. Muita gente não conhece talvez a história que ocasionou essa frustração da mulher, por assim dizer,
quando Jesus pede água para ela. Acontece que 400 anos antes de Cristo, nos tempos do profeta Neemias, o povo da Samaria, o povo samaritano, eles viviam em comunhão, viviam com o povo hebreu, com todos aqueles povos, o povo que adorava o único e verdadeiro Deus, a saber, o nosso Deus. Acontece que o povo samaritano, ele entregou suas mulheres para casar com homens pagãos, homens de outras tribos, e eles introduziram Deus dentro do povo de Deus, introduziu deuses dentro do povo do único e verdadeiro Deus. Dessa forma, o povo hebreu, o povo escolhido, eles baniram o povo samaritano. Derrubaram suas igrejas porque não aceitaram, porque era fora daquilo que Deus instruiu aos líderes, a Moisés, a Josué. Pois bem, desde então o povo samaritano era visto como um povo depravado, imundo, excluído. Veja bem, Jesus escolheu um homem que era totalmente o contrário daquilo que nós esperávamos. Pois se você nunca tinha ouvido, ou visto, lido essa história, quando parasse no levita ou no sacerdote e te perguntasse, será que o sacerdote ajudou? Com certeza você diria que sim. Afinal de contas, o sacerdote rege a pessoas, rege a ovelhas, é o homem que está à frente do ministério, o homem que vai falar de justiça e de caridade. Mas esse passou direto. Aí depois Deus apresenta para nós um levita, um cuidador do templo, das suas ornamentações, um homem rígido, rigoroso, que cuida com que o templo do Senhor esteja decentemente cuidado e valorizado. Um homem que gerencia pessoas, departamentos. Também passou de largo. Aí aparece o terceiro e mais surpreendente, inesperável personagem, um samaritano. Esse homem observa uma coisa. Em momento algum, Jesus narra na história que o homem que foi violentamente agredido, pois ele estava deitado, estava ferido gravemente, ele não pediu ajuda a ninguém. Ele não clamou a ninguém. Ele estava numa situação, talvez até apagado, desmaiado, mas a Bíblia não entra em detalhes, a palavra não entra em detalhes. O fato é que esse homem samaritano, ele se antecipou. Ele, ao ver aquele homem, com certeza esse homem tinha muitos afazeres. Ele estava com seu carro, estava com seu animal. Ele parou, ele colocou aquele homem no seu animal, pegou o seu dinheiro e entregou ao dono da hospedaria. O interessante é que a história não narra uma conversa entre o bom samaritano e o homem que foi ajudado. O samaritano não perguntou para ele se ele tinha como pagar depois. O samaritano não perguntou onde ele morava, se era de família que tinha uma boa linhagem, que era abastado, que tinha condições. Não há esse trecho, justamente para nos confrontarmos. Dessa forma, o samaritano ele chega na hospedaria, chega no posto de saúde e ele deixa aquele homem e ele paga antecipadamente e fala ao homem, se precisar de mais alguma coisa, quando eu voltar, eu te pagarei. Cuida desse homem. Ele com certeza era um homem ocupado. Deveria ser um comerciante, talvez. Deveria ser um homem que tinha pessoas para reger, para cuidar, rebanhos, comércios, etc. Mas ele se antecipou. Até aí tudo bem, todo mundo entende isso. Foi um ato muito inesperado. Tudo bem, foi um ato inesperado. Afinal de contas, era um samaritano. Um povo que não era bem visto naquele meio. Quantos de nós poderíamos ser esse homem? Eu? Você? Observa que Jesus não apresenta o próximo, ele está falando do próximo, para o intérprete da lei, amar o teu próximo. Observa que Jesus não apresenta
esse próximo como um irmão biológico, como um primo, um parente de segundo ou terceiro grau. Tampouco Jesus apresenta esse próximo como o vizinho da direita, da esquerda, dos fundos da frente. Ou muito menos, Jesus apresenta esse próximo como um amigo da balada, um amigo do futebol, um amigo da escola. Não. Jesus, ousadamente, porque Ele é Deus, Ele colocou o inimigo como próximo. Aquele homem que estava deitado, certamente era judeu, porque Jesus era judeu. Então ele estava contando uma parábola dos povos da sua origem, da sua região, do seu país. Mas aquele homem, ele não pestanejou. Ele foi estender a mão para aquele outro. Jesus nunca vai apresentar para você o próximo que você pedir. Ou seja, Senhor, nas tuas orações, suponhamos que você ajoelha e fala e ora, Senhor, se algum irmão, algum primo, algum amigo estiver precisando de ajuda, que o Senhor me mostre. Eu não acredito que Jesus vai fazer isso. Pois o desafio de amar o próximo não está ligado necessariamente à parentela, ciclo de amizade. Porque nós já devemos amá-los. Nós já devemos amá-los. E é fácil, não é difícil. O desafio é amar aquele que não te ama. O desafio é ajudar aquele a quem você jamais ajudaria. O desafio é cumprimentar, ser cordial, oferecer ajuda àquele que você diria, jamais ajudarei. Esse é o desafio. Observe que Jesus, quando perguntam para ele qual é o maior, ele fala, se quiseres ser grande, seja igual a essa criancinha. Porque o menor aqui será o maior no reino dos céus. Jesus está desafiando pessoas que têm a mesma ousadia do bom samaritano, de se antecipar. Quantas vezes eu, vendo a situação do meu, do parente, do amigo, do irmão, do vizinho, estou vendo o que ele está precisando e eu posso ajudar, mas eu não me antecipo. O sacerdote não se antecipou, o levita não se antecipou. Por outro lado, o samaritano, que era descogitado que fosse ajudar, ele se antecipou e ele ajudou. Você não gostaria de fazer o mesmo? Quando você observar que tem alguém que há um desafeto, há algo que não fluiu uma amizade, ou um relacionamento, ou uma irmandade, por assim dizer, e que você está vendo que está precisando, ousaria ser o próximo desta pessoa? Ousaria ter esta pessoa como teu próximo e se aproximar e perguntar se está bem, e perguntar se está lhe faltando algo, se está tudo bem, se está doente ou não? Ou pelo menos ligar, uma ligação que seja, para perguntar como está, se está tudo certo. Isso consiste em ser o próximo. É nisso que consiste em amar o próximo. É desse amor, é desse ser que Jesus falou naquele dia para aquele intérprete da lei. Amar ao próximo da boca para fora é tarefa fácil, porque todos aqueles que você diz que você ama, certamente te amam também. Você consegue amar alguém que não te ama? Essa pergunta eu quero deixar para você. Se você concorda comigo, peço que você depois leia esse capítulo, que é maravilhoso, para que você tire mais entendimento. Mas essa é a mensagem que eu queria compartilhar com você nessa noite. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por estar no nosso meio. Abençoe esse irmão, essa irmã. Meu Deus, que eles não esperem que o seu próximo apareça como num passe de mágica. E que eles não esperam que o seu próximo, Senhor, seja aqueles que sejam prováveis de ser próximo. Mas que eles aprendam, que tenham a sensibilidade, Deus,
de abraçar e de amar o próximo ao qual o Senhor enviar, e que eles possam se antecipar, Senhor, para que não deixem, Senhor, que aquela pessoa implore por ajuda, ou muitas vezes nem tem tempo, que eles possam se antecipar, estar sensíveis, Senhor, ao seu redor, não somente em ajuda material, mas com oração, com participação e comunhão. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo encontro, se Deus quiser.